Salve, salve, meus amigos, tudo bem? Professor Cleber Pinho, vamos trabalhar direito constitucional hoje. Vamos falar sobre o Congresso Nacional, ok? Estamos dentro do título 4, estou falando de organização dos poderes, e vou falar do capítulo 1º, que é poder legislativo, e já falando sobre Congresso Nacional. Primeiro, vamos lá, vamos nos situar. Fecha o WhatsApp aí, desliga o Facebook aí, fecha as janelas aí, fica só com o nosso caderninho aí, com material impresso, a Constituição, e vem comigo. Olha só, vamos nos localizar. Estamos no título 4 da Constituição, estou falando da organização dos poderes. Capítulo 1º do Poder Legislativo, vai do 44 até o 75, ok? Estamos falando o quê? Vamos pegar a seção primeira e vamos falar do Congresso Nacional, beleza? Se situou, vamos do 44 até o 47, beleza? Vamos embora, olha só. É necessário nós aprendermos uma estrutura. Qual que é a estrutura do poder legislativo? Nós temos que entender como que é o poder legislativo na sua cidade, no seu estado, como que é no Brasil, como é que é. Então, eu tenho que lembrar que dessa estrutura do poder legislativo, eu tenho que saber que o poder legislativo ele tem funções típicas e funções atípicas, ok? E aí eu já entro dentro dessa ponta da matéria que é as funções do poder legislativo, que podem ser típicas e funções atípicas. A função típica do poder legislativo, função típica quer dizer aquela função que ele foi criado, que foi instaurado para ele assim o fazer. O poder legislativo, ele tem duas funções, tá? Típicas. Uma é legislar, essa você já sabe. Ah, legislativo faz o quê? Faz lei. Isso já sabe. De você perguntar para uma criança, ela já te responde, cara, é para fazer lei. Até o século XVIII era isso. Nós tínhamos apenas essa função do legislativo. A partir do século XIX, a função do legislativo ela foi acrescida a uma função de fiscalização, ok? Então, o poder legislativo ele passou de um cenário de apenas um produtor de normas de lei para, além disso, fiscalizar também o executivo. Ah, professor, que bacana, eu não sabia. Eu pensei que o legislativo fosse só fazer lei. Muito bem, já estamos evoluindo no nosso conhecimento. A partir do século XIX, passa-se a exigir a função fiscalizatória, controlar o poder executivo. Isso está refletido na nossa Constituição, nos artigos 58, parágrafo 3º, e artigos 70 até o 75, que tratam desse assunto. Beleza? Então, eu tenho o seguinte. Essa função fiscalizatória se reflete na análise não só das contas do poder executivo. E eu tenho que lembrar disso daqui, que é muito comum em prova. Essas contas, né, já até adiantando a matéria, existe a seção 9, que fala sobre fiscalização contábil do legislativo, mas adiantando essa matéria, e é importante já falar agora, a partir de agora, você já ter isso na cabeça e nunca mais errar, a gente vai falar sobre esse controle, bem de forma pequena, só com esse slide aqui, a respeito desse controle que é o controle externo realizado pelo Poder Legislativo em detrimento do Poder Executivo, o controle externo. O controle externo é realizado pelo Poder Legislativo com o auxílio de um órgão de contas, que a gente chama Tribunal de Contas, ok? É muito comum em prova, e até em roda de bar, você pergunta assim, quem que julga as contas do presidente da República? De cara, o cara fala assim, julgar é tribunal que julga. E conta, Tribunal de Contas, presidente da União. Aí você continua, quem julga as contas do governador do estado do Mato Grosso? Ele vai dizer, ou do estado do Ceará, ou do estado de São Paulo, Rio de Janeiro. Ele vai falar, governador é o Tribunal de Contas do estado. E no município, ele vai falar Tribunal de Contas do município, do prefeito. Tudo errado. Esses órgãos, eles não realizam o julgamento das contas do executivo, do chefe do executivo. Eles não fazem isso. Eles têm competência para fazer julgamento, mas não da conta do chefe do executivo. Das contas prestadas pelo executivo, quem faz o julgamento é o legislativo. Esses órgãos vão auxiliar. Com essa tabelinha aqui, você nunca mais erra essa pergunta. As contas do presidente da República e governador dos territórios porque são autarquias federais e são comandadas pela União. Quem faz? Quem é o órgão auxiliar que faz o parecer prévio? O Tribunal de Contas da União. Quem que julga? O Congresso Nacional. Beleza? Embaixo, o governador, Tribunal de Contas dos Estados, e quem julga a Assembleia Legislativa do seu estado. E o município, professor, a conta do prefeito, o Tribunal de Contas dos Estados, tá? Que auxilia. E quem julga? A Câmara Municipal.
beleza? O órgão auxiliar é o Tribunal de Contas. Professor, mas não pode existir um Tribunal de Contas municipal? A partir de 88, ficou vedado. Não posso criar mais órgãos de controle de contas no âmbito municipal, o Tribunal de Contas Municipal. Se esse Tribunal de Contas já existia antes de 88, como o de São Paulo, nesse caso, quem vai ser o órgão auxiliar da Câmara Municipal vai ser quem? O Tribunal de Contas do município, se assim existir antes de 88. Depois de 88, não poderá ser criado outro órgão no Tribunal de Contas do município. Não pode ser criado órgãos de contas ou controle de contas municipal. Então, o Tribunal de Contas Estadual acumula essa função. Beleza? Maravilha. Vamos continuar falando agora, vamos falar sobre funções atípicas do Poder Legislativo, ok? Vamos devagarzinho. Funções atípicas são aquelas funções que o Legislativo não foi feita. Judicante, judiciário. O Poder Legislativo pode, por exemplo, processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Tivemos na nossa história moderna, tivemos julgamento de dois presidentes, o presidente Collor e o presidente Dilma Rousseff, ok? Nesse caso, quem fez o julgamento foi o Poder Legislativo, foi o Senado Federal que fez a função de julgador. Nesse caso, não é de essência do Legislativo fazer o julgamento, mas o fazem numa função atípica. Administrativa, editar ato administrativo destinado aos seus servidores. A Câmara Municipal, quando ela edita um ato para os seus servidores, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, quando editam atos para os seus servidores, está fazendo uma função administrativa. Quando conferem umas férias ao servidor, uma função administrativa. Beleza? Maravilha. Vamos continuar na ideia da estrutura. Bem como eu já falei ali das três ali da Tribunal de Contas, você já tem uma ideia. A estrutura do Poder Legislativo, ok? No âmbito federal, é um sistema bicameral, ok? E o 44 da nossa Constituição é muito claro, falando o seguinte, o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, eu tenho o que o Congresso, no âmbito federal, isso é reflexo do nosso sistema federativo, no âmbito federal, tem que ser bicameral, tem que ser duas casas. A Câmara, que representa o povo, e o Senado Federal, que representa os estados. Elas somadas, chama-se Congresso Nacional. Ah, professor, agora entendi. Mas o Congresso Nacional ele tem vida própria, ele tem atribuições próprias, ok? E aí estaria realizando o quê? Os dois juntos, decisões juntas, conjuntas. Cuidado, legislatura terá a duração de 4 anos. O que é isso? A legislatura é a duração, por exemplo, de um mandato de um deputado federal. Em 2019, vários deputados federais tomaram posse. Eles terão 4 anos, ou seja, de mandato, o deputado federal. Nesse caso, esses 4 anos é considerado chamado de uma legislatura. Um ano legislativo, eles chamam isso de sessão legislativa, ok? Sessão legislativa. Ok? 4 anos é chamado de legislatura, 1 ano, sessão legislativa. Sessão legislativa, ok? Beleza? Tranquilo? Quando estiver falando de reuniões, não é o momento agora, quando estiver na matéria, evoluindo. E também não preciso estudar tanto aprofundamente esse ponto, sabe? De forma profunda. Aprofundamente foi ótimo, né? De forma profunda essa ponto na matéria. Beleza? Vamos continuar falando da estrutura do Poder Legislativo. Vamos falar. Então, Congresso Nacional é um sistema bicameral, ok? Ok? Se você tem um primo que é terrorista, tá? Explica para ele certinho onde é que fica o Senado Federal e onde é que é a Câmara, onde é que ele vai pousar o avião para destruir lá, tá? Tá, essa foi péssima, tudo bem, tá? Eu tô brincando, não tô incitando uma violência, não. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos lá. A Câmara, o Senado Federal, boca para baixo, boca para cima, Câmara dos Deputados. Na sequência, depois do artigo 44, eu tenho o artigo 45 e 46. Respectivamente, ele vai falar da Câmara e fala do Senado, só que ele não entra nas atribuições, porque depois a Constituição coloca uma seção própria para poder falar só da Câmara e depois só do Senado, ok? Agora, aqui nesse ponto, ele apenas dá uma pincelada do que é uma e do que é outra. Gente, e esses 2 artigos são muito perigosos de prova. Vamos lá? Vamos explorá-los. O 44 fala assim, ó, a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo. Tem que anotar, isso cai, tá? Cai muito em prova.
vão te dizer que aqui é representante dos estados. Não, representante do povo, tá? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, eleitos pelo sistema proporcional. Anota no caderno, sistema proporcional, não é majoritário. Sistema proporcional, onde é feito uma somatória de um coeficiente eleitoral sobre o número de vagas, que ninguém entende, só sei que o cara vai lá e é eleito e ganha lá, e a gente fica sabendo como é que é esse sistema, não é o mais bem votado, tem todo um sistema de coeficiente de votos, número de vagas, bacana? Beleza? Continua, em cada estado, em cada território e no DF, beleza? Maravilha, então eu tenho um deputado federal, ok? Nos estados, no DF e nos territórios, que saem de lá deputados federais. O número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar. Isso daqui é importante, grifa também. O número mínimo e máximo tem que ser feito por lei complementar. Quando que é feita essa lei complementar? Essa lei complementar é feita de forma proporcional à população. Quando ela é realizada um ano antes a eleição. Em 2019 tivemos eleição, então em 2018 foi editada uma lei, essa lei complementar, para saber qual que era a quantidade de deputados. E ela fala que no mínimo tem que ter pelo menos na unidade 8 deputados em um estado, e no máximo 70. No mínimo 8 e no máximo 70. Ou seja, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 e mais de 70. São Paulo tem os 70 deputados federais. Mato Grosso, Acre, 8 deputados federais, ok? Elegíveis 8, pelo fato que é feita por essa proporção, ok? É feita essa norma, ela estabelece a proporção pelo número de habitantes. Lembre-se, cada território federal elegerá 4 deputados federais. Não tem territórios hoje no Brasil, territórios que são autarquias territoriais da União, fazem parte da União. Não tem território, mas se um dia aparecer um território, lá terá 4 deputados federais. Se um dia aparecer território, 4 deputados federais. Se um dia aparecer território, 4 deputados federais. Quantos senadores? Nenhum. Ó, de novo, quantos senadores? Nenhum. Nenhum. Território, nenhum senador. Quantos deputados federais? 4. Quantos deputados federais? 4, ok? Grava na cabeça. Quanto que é o mínimo de deputado que tem que ter no estado? 8. E o máximo? 70. Mínimo? 8. Qual pode ser 70? 70. Lembra aí, tricampeão 70. Beleza? Maravilha. Isso foi o 45. Upgrade, vamos para o 46. Vem falando assim, o Senado Federal compõe-se de representantes da onde, ó? Dos estados. Só do estado? Não. Estado e do DF. No DF tem deputado federal e tem senador também, ok? Eleito segundo o princípio majoritário, ok? Aqui é diferente. Cuidado, tá? Aqui é princípio, aqui é sistema, tá bom? Sistema e princípio. Bem que, se você for estudar a fundo, é a mesma coisa. Mas o sistema aqui, o princípio aqui é o quê? Majoritário. E aqui o que é? Proporcional. O que pega na prova é trocar isso daqui, eles misturarem isso daqui. Beleza? Eu falei para você que o mínimo de deputado federal é 8, máximo 70. E os senadores? É fixo, tá? É 3 para o DF e 3 para cada unidade federativa. Para cada estado eu tenho 3 senadores. E esses senadores, eles têm um mandato de 8 anos. Opa, 8 anos. Se uma legislatura é 4 anos, um deputado federal tem quantas legislaturas? Uma. Se o senador federal é 8 anos, senador da República, são 8 anos de mandato, ele terá quantas legislaturas? Uma ou duas? 2 legislaturas. Bacana? A representação de estados e do DF será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2/3. Professor, nunca entendi isso. Vou te explicar. Nas eleições para senador, você pode perceber, às vezes abre uma vaga só, na eleição de 4 anos, abre 4 anos, uma vaga só. Na próxima eleição vai abrir 2 vagas. Por quê? Se abrir uma vaga, quer dizer que aqueles 2 que já estão lá já têm 4 anos, ok? E eles vão para mais uma, vai dar 8.
Então, na próxima eleição, vai abrir a vaga para esses dois. E esse que entrou, continua. Entendeu? Então, aí na próxima, abre de novo, né? Entrou uma vaga, um cara. Entrou uma vaga de um cara. Se entrou hoje, né, agora numa data, entrou uma vaga, o cara, bom, eu tenho 8 anos. Lá já tem 2 que já estão indo para o segundo período do mandato, ok? O outro período de 4 anos. Na outra eleição, depois de 4 anos, esse de 1 já tem 4. E os outros que já tinham 1 vão para 8. Já tinham um mandato período. Então, quer dizer que eles vão ter que sair fora. Então, abre 2 vagas, na eleição próxima, abre uma. Na próxima, 2, na próxima, 1. Na próxima, 2, na próxima, 1. Na próxima, 2, na próxima... Só vou lembrar, quando você votou agora a última vez para senador. Você votou para 1 ou para 2? Para 2. Ah, para 2? Então, quer dizer que na próxima eleição vai ter quantos? 1. Uma vaga só para senador. Daqui a 4 anos. Entendeu isso? Bacana? Era o certo é fazer sair os 3, entra 3, não era isso? Sai 3, entra 3. Mas não é assim, tá? Beleza? Continua assim. Cada senador será eleito com 2 suplentes. 2 suplentes. Suplentes do senador tem que ter os mesmos requisitos para o senador, ok? Tem que ter os mesmos requisitos. Não falei, mas nós estudamos isso lá atrás. Se você não estudou comigo, lembra que para ser deputado federal tem que ter no mínimo 21 anos. Para ser senador tem que ser no mínimo 35 anos, tá? A idade mínima para ser esses 2. Bacana? Tranquilo? Fechamos? Vamos fazer uma questãozinha aqui? Vamos lá. Deixa eu apagar. No que se refere ao poder legislativo, é incorreto, ou seja, está errado, afirmar que o Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do DF, eleitos segundo o princípio majoritário. Bacana? Ele quer a incorreta. Então, essa que está certa, está fora. Cada legislatura terá duração de 4 anos, e cada território elegerá 4 deputados. Certo ou errado? Está certo. Ok? Vamos continuar. O número total do deputado federal, bem como a representação por estado, pelo federal, será estabelecido por lei complementar proporcionalmente à população, procedendo-se os ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70. Perfeitinha, redondinha, letra C está certa. Próxima. A Câmara dos Deputados compõe de representantes dos estados eleitos pelo sistema proporcional de cada estado em cada território e no Distrito Federal. Ah, professor, está certo. Está certo? Então vamos para a próxima, então. Então está certo, professor. Vamos para a próxima. Vamos lá, na festa. A representação de cada estado do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2 terços. Professor, está certo também. E agora, professor? E agora você prestou atenção. Olha lá. Câmara de Deputados, representantes de quê? Dos estados do povo. Do povo, meus amores. Não tem nada estado. Quem representa o estado não é a Câmara. Quem? O Senado Federal. A alternativa incorreta, a letra D de Damasco. Beleza? Evoluindo, vamos falar do modelo dualista bicameral. Aliás, já falei lá atrás, né, só para reforçar, que esse modelo bicameral, ele é nato da nossa federação, beleza? É nato da nossa federação. E você tem que lembrar que tem espécies legislativas, ok? Toda vez, isso aqui já estou dando um upgrade, mas só você lembrar. Quando o Congresso Nacional, ele fala, quando ele se exterioriza sua vontade, ele exterioriza através de decreto legislativo. Quando a Câmara ou o Senado, ele exteriorizar uma ordem, dá uma ordem, ele faz através de resoluções, beleza? Resoluções e decreto legislativo. Uma questãozinha rapidinha. A República Federativa do Brasil se organiza com tripartidação dos poderes, sendo o legislativo unicameral? Está falando no âmbito federal. Não. Tripartição dos poderes, sendo o legislativo bicameral. Opa! Poder legislativo plenipotenciário. Não. Poder legislativo não. Ok? Alternativa correta, letra B de bola. Continuando ainda, vamos no artigo 47. Estamos ainda nessa primeira ponta da matéria. Fala assim, salvo disposição constitucional em contrário, quer dizer que isso aqui é a regra, mas tem exceções, tá? Se tiver uma outra exceção de regra de votação, eu utilizo ela. Por exemplo, na voto da emenda constitucional é 3/5, ok? É 3/5 a votação e a aprovação de uma emenda constitucional. O quórum de votação de aprovação é 3/5, tá? É uma exceção à regra. Fora
essa exceção, eu tenho essa regra. As deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros, ou seja, eu tenho o seguinte, para instalação, para começar a votar uma matéria, eu tenho que ter uma maioria absoluta dos membros, ok? Maioria absoluta dos membros. Maioria absoluta quer dizer que é 50% mais um dos membros, ok? É o número fixo, 50% mais um dos membros. Eu sei que são 81 senadores, então 80% mais um dos senadores. 80%, 50%, 80%, 50% mais um dos senadores vai dar 41, né? 41, 42, sobe 1 é 40. 41, 40%, 41 vai ser 41, metade, né? 50% que eu arredondo, 50% mais um, ou seja, 42 senadores. É isso? É isso. 50% mais um, 81, isso mesmo, beleza? Para começar a votar uma determinada matéria, é necessário, se não for lei complementar, para começar a votação, eu tenho que ter essas 50% mais um dos membros. É fixo esse número. Vamos deixar mais simples. Digamos que uma Câmara Municipal tem 20 vereadores, digamos assim. Quanto que é 50% de 20? É 10. Ok? 50% mais 1 vai dar quanto? 11. Então, a maioria absoluta dessa Câmara é 11 membros, é um número fixo. Ok? Então, para instalar, é maioria absoluta, nas comissões, em cada casa do Congresso, ok? Beleza? É um número, maioria absoluta. E para votar, a maioria é simples. A maioria é simples, se eu tenho 20, digamos, naquele dia só vieram 10. Ah, mas começou a votação certinho, com a maioria absoluta, beleza. Hoje só tem quantos? 10. Quanto que é a maioria simples? Ou seja, 50% mais um dos presentes. Quanto que é 50% de 10? 5. Mais 1 dá quanto? 6. 6 membros já fazem a votação daquela matéria. É mais simples a resolução. Então, a regra é essa. A instalação por uma maioria absoluta, um número fixo, e a votação por uma maioria simples. Tem exceção? Tem. A lei complementar é absoluta a instalação e absoluta para votação. Beleza? Mas a Constituição falou, salvo disposição contrária. Olha só como já caiu. Considerando os termos da Constituição Federal, salvo disposições constitucionais em contrário, as deliberações de cada casa de suas comissões serão tomadas por maioria de 2/3? Não. Maioria absoluta dos votos? Só isso? Não. Maioria dos votos, presente a maioria absoluta, de seus membros? Opa! Maioria 3/5? Não. Maioria simples dos votos na Câmara? Não. Maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Alternativa letra C de casa. Beleza? Viu como cai? Letra fria, não tem mistério. Ok? Evoluindo, observação 4, lembre-se, né? No âmbito federal é bicameral. Desceu, digamos assim, a hierarquia, no âmbito estadual é unicameral, uma casa só. Estadual, Assembleia Legislativa. Municipal, Câmara Municipal. E no DF é a mistura. No DF, ele comunga de competência tanto da federal e da municipal. Ele mistura, é um ser híbrido. Então, ele tem o C da Câmara, olha que interessante, Câmara, e o L de Legislativa, ok? Então, no DF é Câmara Legislativa. Unicameral é Câmara Legislativa. Deixa bem claro essa mescla, essa soma de competências estaduais e municipais no DF. Beleza? Maravilha! Vamos para a quinta. E o poder legislativo dos territórios federais, professor? Como é que fica? Tem poder legislativo federal dos territórios? Como eu disse, não tem território, mas se tiver lá vai ter quantos deputados? 4. Senadores? Nenhum. Quantos deputados? 4. Senadores? Nenhum. Mas como é que vai ser? Vai ser uma Câmara Territorial? Gente, relaxa. Uma lei vai dispor a respeito disso, tá? Mas ainda não existe essa lei. O que é importante saber? Territórios, autarquias da União, 4 deputados federais, nenhum senador. Beleza? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora com você, exercícios, trabalhar bastante para poder fixar o conteúdo. Cumprimento a Sensei,
e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseado em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa, o programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!